Tom Blyth caiu como uma luva no papel do jovem presidente Snow e ele tá uma delícia. Olá, seja bem-vindo ao Norimentos Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar, é claro, sobre Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes. Este filme que estava todo mundo ansioso para quem é fã aí da franquia de filmes ou dos livros de Jogos Vorazes, que já digo aqui para vocês, sim, foi uma ótima adaptação para o cinema e agora chega com a adaptação, né, do recente, né, não tão recente, mas recente livro da Suzanne Collins, contando a versão do maléfico, do ditador, do tirano presidente Snow, que no caso é vivido pelo Tom Blyth e ele tá magnânimo, ele é altivo, ele tem postura, sabe? Ele é charmoso. A gente quase acredita no rostinho de anjo dele. E é essa a beleza da história do Snow. A gente chega a quase a torcer pelo vilão. E quando uma história faz isso com a gente, simplesmente tá aí o acerto. Quero falar com vocês um pouquinho do que eu achei do filme, sem spoilers e sem fazer comparativos com o livro, mas sim, eu li, tá aqui, vai ter comparação, é claro, mas esse vídeo eu quero trazer os meus sentimentos, a minha emoção vendo isso, né, vindo dos filmes, já que eu conheci Jogos Vorazes através dos filmes que iniciaram lá em 2012 e agora a gente tem mais um capítulo dessa história, ou melhor, uma prequel dessa história, já que a gente vai pro 10º Jogos Vorazes, aonde nada era tão encantador assim e realmente ele era uma punição. Só que a gente aprende que os Jogos Vorazes não são apenas para punir os distritos. E é isso que a gente é apresentado através do nosso antagonista, que é o Coriolanus Snow. Esse garoto que perdeu os pais, que vive com a sua avó e com a sua prima e que durante a guerra na capital passaram basicamente fome. Então, essa mágoa, esse medo dessa guerra retornar, né, desse levante, dessa rebelião de novo despertar, está sempre dentro do Snow. E quando ele está na academia, ele com seus 18 anos, prestes a se formar e com duras penas tentando manter a imagem que os Snow ainda permanecem fortes e ricos, mesmo ele não tendo nada para comer em casa e reformando as roupas para ter o que usar, um sapato apertado, já que não tem dinheiro para absolutamente nada. Ir bem na academia e bem nessa escola, no final, digamos aí, do ensino médio, para a elite da capital, é o que garantiria para ele a universidade e talvez um futuro glorioso, quem sabe um presidente. Mas aí surge sempre um porém. Não basta ele ser o melhor aluno, não basta ele ser aplicado, nunca faltar. Ele precisa ser mentor de um tributo nesse novo jogo que irá iniciar. Porque a nossa idealizadora dos jogos aqui, vivida pela maravilhosa Viola Davis, né, que é a Doutora Gal, ela quer que os jogos realmente deem certo e que continuem, porque existe aí esse porém. Se as pessoas não assistem, por que continuar vendo? Ela quer que os Jogos Vorazes se tornem um grande show. Para isso, ele precisa ter um apelo. Os tributos precisam ser, né, digamos, mais artísticos. E os mentores vão servir para isso. Eles usam os alunos do último ano da academia, a elite, né, os jovens promissores da capital, para fazer a mentoria de cada um dos tributos, né, dos 12 distritos, e o Snow vai ter que pegar um. E é claro que ele fica com o distrito 12, com a menina do distrito 12. Uma pequena passarinha que se chama Lucy Gray,
que já deixa a gente assim encantada nos primeiros minutos com o que ela é capaz de fazer e como a TV, como as pessoas ficam encantadas em vê-la colorida e colocando uma cobrinha no vestido de alguém. É isso que a gente tem no filme, essa relação que vai crescendo entre o mentor, Snow, e a jovem Lucy Gray, como que ele vai fazer para ela sobreviver pelo menos alguns minutos logo que os jogos iniciarem. E ele mostrar que ele é capaz, sim, de fazer uma boa mentoria, quem sabe ganhar o grande prêmio, mas ele tem uma pedrinha no sapato que vai tentar deixar as coisas difíceis para ele. Que é o Peter Dinklage lá, né, o Tyrion de Game of Thrones. E pode ser que você ache que ele está reprisando o papel. Ele tá um tanto quanto reprisando o papel. Mas ali ele vai fazer esse papel de antagonista, basicamente, ali do Jon Snow, que quer ver. Eu falei Jon Snow, né? Ele vai ser o, digamos, o antagonista do Snow. E a gente vai ver como que essa história vai se desenrolar, como este amor pode florescer durante esses jogos entre o mentor e o tributo, e aí a gente vai ter a história sendo desenvolvida em 2 horas e 40. O filme é enorme, sim, o filme é enorme, e ele, sim, perde o ritmo no terceiro ato, aonde a gente tem a grande reviravolta, né? A gente tem basicamente o filme todo entre essa relação da aproximação dele com o tributo, né? Com a Lucy Gray, deles se envolvendo, dos jogos, o resultado final. Aí a gente cai para a grande reviravolta que seria maravilhoso se fosse um segundo filme, se fosse dividido em 2 partes, que nem a gente tem, né, 2 partes lá divididas do livro Esperança a Esperança de Jogos Vorazes. A gente tem o mesmo diretor que dirigiu o filme 2 e a parte 1 e a parte 2 lá de A Esperança, que é o Francis Lawrence. Eu gosto muito desse diretor, eu gosto muito o carinho que ele tem com essa obra, de tentar respeitar ao máximo a essência do que tá aqui, tá? A essência que tá no livro. Ele não quer modificar, que é muito difícil. Aí, quem lê o livro, pode ser que vocês encontrem reclamações. Mas, vendo o filme, tá? Sem vocês precisarem ter lido, saber o que aconteceu, nitidamente ele cai a densidade, a emoção e o envolvimento quando ele vai para a parte final. Sai, digamos, da sua glória e vai para sua derrota. Isso quebra a gente porque o ritmo muda e a história muda também. É como se a gente estivesse iniciando um outro filme dentro do mesmo filme. E isso estraga um pouco. O que é importante é a gente compreender como aquele jovem que estava tão empenhado em manter a pose, em manter, né, em não demonstrar para os outros que passa fome e, digamos assim, para não perder o status de elite na capital, do nome Snow, salvar a sua família, a sua avó, a sua prima, que é vivida pela Hunter maravilhosamente bem, que é a Tigres. Ele vem de uma ação boa, de um propósito bom, mas tu vê que ele é contaminado, sabe? Por tudo que ele viveu na guerra, por tudo que ele viu na guerra, por todo o sofrimento, toda a fome que ele passou, a raiva que ele tem dos distritos por terem iniciado essa rebelião e ter cercado a capital, então eles terem passado por anos de muita dificuldade, então ele guarda muito esse rancor. Só que o filme não consegue colocar tanto assim esse rancor. Em momento nenhum ele questiona os atos da capital, os atos do presidente. O porquê que essa guerra iniciou, sabe? O porquê que a capital está no comando. O porquê dos jogos, não com uma visão de protagonismo da capital, mas na visão dos distritos. Isso a gente tem muito ali no papel do seu melhor amigo, né? O Sejamos, que é o garoto rico que veio do Distrito 2, que ele sente que existe um certo desprezo. Mas o garoto é tão bondoso, é tão tapado,
que ele não percebe, então ele manipula e articula, mas tudo de uma maneira muito sutil, é quase não pensado, sabe? É tudo isso dentro dele, é todo esse rancor, essa inveja, esse sentimento de que o outro deveria ser meu, sabe? Esse prêmio da academia é meu por direito e querem me tirar isso. Então isso vai acumulando aos pouquinhos. Mas quando a gente tem a reviravolta final, onde a gente vê o que realmente ele se tornaria, não tem tanta potência. Para os outros personagens, principalmente ali para Lucy Gray, que é vivida pela Rachel Zegler, ela não é marcante. Sinceramente, é o Snow, é o tom que brilha, né? Que reluz realmente no filme. É ele que dá o tom e é por ele, já que a narrativa é dele, a história é dele, então tudo bem. Mas eu senti que a Lucy Gray poderia ter uma potência maior, mas isso é apagado por conta exatamente da correria do final, né? Nos jogos, durante os jogos eu gosto muito dela, mas depois dos jogos a gente acaba não sentindo tanto porque o filme corre na sua história, na sua última história que ele está contando. Ela junto com Peter, né, Dixon, eles são, digamos, os opositores, ou não opositores, mas o outro lado da história do Snow, aqueles que ou ele tem medo ou ele despreza, né, que querem atingir ele, que são um perigo para ele de alguma maneira, principalmente o Casca, né, que é o reitor. Então ele sente essa mágoa que vem do reitor. Eu gosto da construção dessa mágoa, o porquê que ela existe, mesmo ele não compreendendo no final, a gente entende muito bem e eu gosto disso. Mas eles são realmente, digamos, os vilões ali, porque o filme foca no Snow e a gente tem que simpatizar para acompanhar ele. Então a gente consegue simpatizar. Isso é um ponto muito positivo, porque de novo é a história de um vilão, da ascensão de um vilão. Tu não tem como ele vir o presidente, mas tu compreende como ele vira um presidente, tá? Tá tudo ali posto, o quanto ele pode ser charmoso, ardiloso e venenoso. A caracterização, o filme tá lindo. Tu tem algumas partes ali que mostram os jogos, que é apenas numa areia, que não tem aquele glamour todo, é uma sujeira. A maneira como os tributos são tratados desde o começo te revolta, te embrulha, tu sente raiva por aquilo tudo. E isso é bacana demais. O quanto tu vê essa diferença lá do início dos jogos até, né, o quando a gente vê a Katniss chegando, né, sendo ali voluntária no lugar da sua irmã para ser o tributo do Distrito 12, o grau da diferença e como o Snow participou disso. O Jason, que faz o nosso showman, né, o apresentador dos jogos, também iniciando aí essa categoria de apresentador nos jogos, justamente no 10º, porque eles querem realmente mudar, querem que os jogos sejam mais atrativos, que as pessoas vejam. Para quê? Né? Para ter aquele impacto, para ser para as pessoas enxergarem o que está acontecendo, o que a guerra faz, o que torna, o que transforma o ser humano. E o Luke, esse apresentador, ele tá muito bem, tá? Eu gosto, tem umas piadinhas, as partes engraçadas estão com ele, as tiradinhas estão com ele. O visual de como ele, né, da central, da onde eles veem os jogos, os mentores, das ideias que a gente vai ver muito bem executadas lá em Jogos Vorazes, nos filmes que a gente acompanhou com a Katniss. Aqui a gente vê o quanto, às vezes, é um pouquinho complicado colocar realmente alguns artifícios para mexer com o jogo, né, para ele se tornar esse grande BBB, esse grande atrativo, né, esse pão e circo. Significativo como os Jogos Vorazes trabalham toda essa questão política, socioeconômica, né, a construção, o poder, sabe, aqueles que estão ali no centro, aqueles que comandam contra aqueles que estão servindo, que são subjugados. Então, essa ideia toda, né,
tanto que vem, é claro, dos livros, mas como é colocado em tela, eu gosto demais. Se você está se perguntando se tem cena pós-crédito, não, não tem cena pós-crédito. E também ele não dá nada que possa ter uma continuação. Lembrando que a gente está recém ali vendo o início da virada dos Jogos Vorazes, né? É o 10º Jogos Vorazes. Então tu tem aí uma bagatelinha de tempo para ser trabalhada, se tu quiser. Melhor, eu gostaria muito, acho que poderia vir uma série, alguma coisa que trabalhasse Panem ou a capital antes ou à beira da revolução, né, à beira ali do confronto, do primeiro confronto, e que, né, 10 anos antes desse filme que a gente viu agora, que vocês vão ver agora, que estreia dia 15, já com sessões antecipadas a partir de segunda, ali do dia 13, então confira se você tá ansioso, por favor, dá uma olhadinha, porque já vai ter sessões antecipadas. Então, tu tem uma história de revolução, de levante quanto à capital, maravilhosa. Tu podia mostrar a capital no seu auge, né? Antes aí dessa revolta, dessa guerra, os protagonistas desse levante, o que que aconteceu, como isso se deu. Eu acho que ia ser muito legal. Eu ia gostar mais de ver essa parte, né, antes dos Jogos Vorazes iniciarem, do que este meio do Snow presidente, como ele chega até a presidência, porque o filme, de coração, o filme fecha muito bem e ele revela isso muito bem. Então, quem sabe a gente dá um passinho para trás de novo e contar a primeira, né, a primeira revolta, aí onde a gente teria o início dessa guerra e terminaria, é claro, com a vitória da capital e com a implementação dos Jogos Vorazes. Vocês concordam comigo? O crente que a Susana Collins tem esse livro pronto. Tá? Ela tem essa história, ela construiu essa história. E tá só esperando o momento para lançar o livro e comprarem para fazer a adaptação. Mas tem que ser logo, gente, tem que ser logo. E, sinceramente, resumindo tudo isso que eu falei, você vai gostar. Tem as referências que a gente gosta no livro, que como uma adaptação em um filme só, até que eles conseguiram adaptar muito bem esse calhamaço. Olha o calhamaço disso. Olha quanta história, olha quanto de música da Lucy. Eu amo as partes das músicas que estão aqui, né, que têm um significado. Por isso que eu acho que é sim uma boa adaptação. Contudo, o que tu tem que adaptar, eles conseguiram resumir, enxugar e colocar as partes principais pra gente compreender, né, quem era o Snow e por que ele virou o presidente Snow, ou por que ele virou aquele ditador, os seus pensamentos, os seus medos, as suas derrotas e, é claro, a sua grande vitória. Porque no final a gente sabe que ele é que é o vencedor. Você quer um vídeo com os spoilers, falando da adaptação, o que mudou, o que não mudou? Me conte aqui nos comentários. Quem sabe eu venho aqui trazer, porque... Ai, virou meu xodozinho. Eles dizem que ele é lento demais. Eu não acho. Ele entra dentro da psique do Snow. E para isso a gente tem que compreender muito bem o que ele tá pensando. E o livro ele faz isso. Então ele é um dos meus favoritos, gosto muito e gostei muito da adaptação, então vai lá, confira e assista se você não leu. Não se preocupe, a história vai te contar sim tudo que tu precisa saber. Beijos!